Revelação emocionante. James Webb descobre surpreendente planeta oculto em Alpha Centauri. João, um mecânico de 35 anos, sentou-se em sua oficina, envolto nos sons do subúrbio de São Paulo. O barulho das crianças brincando na rua misturava-se ao cheiro do pão fresco que vinha da padaria próxima, um aroma que sempre lhe trazia uma sensação de conforto. Porém, por trás dessa fachada tranquila, havia um coração apertado, tomado pela saudade do avô, um veterano de guerra que lhe ensinou a sonhar alto e a ter coragem. A morte do avô deixou um vazio imenso, e a pressão das contas a pagar tornava os dias mais pesados. Diante das dificuldades financeiras, as estrelas pareciam distantes demais. Foi então que, em uma manhã qualquer, um post nas redes sociais mudou tudo. O telescópio James Webb anunciou a descoberta de um planeta oculto em Alpha Centauri. A mensagem eletrônica vibrava, cheia de esperança. Para muitos era apenas mais uma notícia, mas para João era um chamado, uma luz que piscava nas trevas da sua vida. Ele sentiu o coração acelerar e uma chama acender dentro de si, um desejo súbito de compartilhar isso com sua comunidade, um impulso que lhe parecia quase sagrado. Como poderia um simples mecânico, enfrentando desafios diários, viver um sonho tão grandioso? A alegria, no entanto, durou pouco. À medida que falava sobre a descoberta com sua esposa e filhos, notou o olhar cético do vizinho rico, que sempre lhe dizia que deveria deixar aquele trabalho sujo e ir para a cidade grande, em busca de oportunidades melhores. As palavras ecoavam em sua mente, como um grito que lhe dizia que ele não era o suficiente. Seus filhos, que um dia o viam como um herói, começavam a questionar suas escolhas. O peso da responsabilidade quase o fez desmoronar. Sentia que, por um lado, era a hora de lutar pelo que realmente acreditava, mas por outro, a dúvida o dominava. Uma noite, após um dia exaustivo, João decidiu convocar a comunidade. Ele queria fazer um evento, algo que unisse as pessoas e pudesse iluminar seus corações com os mistérios do cosmos. Mas a realidade o confrontou, e suas tentativas de vender a ideia à mídia local foram em vão. Cada porta que se fechava era como um golpe direto no seu peito. Ele se perguntava se alguma vez conseguiria fazer sua voz ser ouvida. Durante a reunião comunitária, diante de olhares curiosos e céticos, ele sentiu o momento crucial se aproximar. Com a voz firme, falou sobre como a descoberta de Alpha Centauri poderia ser um símbolo de esperança e renovação, não apenas para ele, mas para todos ali. Ele se lembrou da sabedoria do avô e do que significava ter coragem. Ao olhar para os olhos brilhantes dos seus filhos, decidiu que precisava lutar por seus sonhos, não só por ele, mas por eles, por tudo que eles representavam. E assim, em meio a aplausos tímidos, ele se levantou. A eterna batalha de João estava apenas começando. E mesmo que uma pergunta pairasse em seu espírito, essa descoberta realmente mudaria sua vida? Ele se sentiu determinado a descobrir. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com a determinação renovada, João olhou para as estrelas da sua pequena cidade, sentindo que sua luta não seria em vão. Ele sabia que agora, mais do que nunca, precisava unir a comunidade em torno daquele sonho. Afinal, a descoberta não era apenas uma curiosidade científica, mas um farol de esperança para todos que, como ele, ansiavam por um futuro melhor. O céu estava mais próximo, e com ele, a possibilidade de um novo horizonte. A manhã seguinte trouxe um céu limpo e ensolarado, como se o universo estivesse conspirando a favor de João. Ele acordou revigorado, com uma nova ideia pulsando em sua mente. Ao invés de esperar que a mídia colaborasse, por que não assumir as rédeas do evento que tanto sonhava? A ideia de um festival comunitário celebrando a descoberta de Alpha Centauri começou a tomar forma. João não queria apenas convidar a comunidade, ele queria que todos sentissem que eram parte dessa jornada. Ele se lembrou do velho rádio quebrado que estava esquecido em sua oficina. Com um pouco de esforço, poderia usar o rádio não apenas para tocar música durante o evento, mas para transmitir uma mensagem de união.
Com a certeza de que as estrelas estavam alinhadas, ele começou a planejar. Ele se pôs a caminhar pelas ruas do bairro, falando com os vizinhos. Para sua surpresa, muitos compartilhavam sua empolgação. Imagine só, uma noite olhando as estrelas juntos, falava Leonor, sua vizinha, que sempre tinha uma história fascinante sobre constelações. A ideia estava se espalhando, e logo até mesmo aqueles que antes não acreditavam na iniciativa começaram a se entusiasmar. Certa vez, ao conversar com um grupo de jovens na pracinha do bairro, ele percebeu que o entusiasmo começava a contagiar. Riam, falavam sobre construir telescópios caseiros e a ideia do café com astros para iluminar a noite. Um dos meninos, apaixonado por ciências, até ofereceu ajuda para preparar slides sobre a descoberta do James Webb. A comunidade, antes tão cética, agora se unia ao redor de um sonho comum. Enquanto isso, os desafios financeiros continuavam a lhe dar calafrios, como um vento gélido numa manhã de primavera. Cada nova compra para o festival e cada coisinha a mais na lista de expectativas o lembravam da dureza da vida. Como ele conseguiria juntar tudo isso? O peso da responsabilidade começava a se acumular novamente. No entanto, ao chegar em casa, após um longo dia de conversas e sorrisos, ele encontrou seus filhos brincando no quintal. Eles estavam radiantes, envolvidos em um pequeno jogo de observação das nuvens. Aqueles momentos simples se tornaram insubstituíveis, e no fundo, João sabia que a esperança que lhes oferecia ia além de qualquer crise financeira. "Vamos fazer nosso próprio telescópio, papai!" gritou Mateus, o mais novo, piscando os olhos. Aquilo foi como um sopro de ânimo. A inocência e a determinação de seus filhos acenderam uma faísca de coragem em seu coração. Ele sorriu e, naquele instante, a pressão foi suavizada. Com o apoio deles e a comunidade, ele poderia superar qualquer obstáculo. E assim, com os planos em curso e a energia renovada, João sentiu que o verdadeiro evento estava se desenrolando dentro dele. Uma transformação que ia além da festividade. Era a habilidade restaurada de sonhar e acreditar, não apenas em um futuro promissor, mas na própria essência de união entre as pessoas. Porém, a caminho de reunir todos para um último ensaio sobre o evento, um grupo de pessoas se aproximou de João na calçada. Os olhares eram sérios, e um deles, o vizinho rico, disse: "O que você está fazendo? Isso é uma grande perda de tempo." As palavras atingiram João como uma pedrada, mas ele estava determinado a se levantar. Seria ele capaz de fazer a diferença neste festival? Será que a comunidade resistiria aos céticos e se uniria em torno de um sonho que poderia mudar tudo? Essa certeza estava distante, mas João já tinha dado um passo poderoso. As estrelas pareciam chamar, mas havia algo mais no horizonte. Um segredo guardado em Alpha Centauri, que talvez pudesse não apenas iluminar a noite, mas também brilhar em sua vida. Naquela tarde ensolarada, o clima estava carregado de expectativa. João retornou para casa reflexivo, as palavras do vizinho ecoando em sua mente. O que ele, um simples sonhador, poderia fazer diante de tantas dúvidas? Mas quando cruzou o limiar de sua casa, viu seus filhos novamente, com olhares curiosos e sorrisos nos rostos, e sentiu que não poderia desistir. Enquanto Mateus e Clara ficavam empolgados com a ideia do telescópio, um plano audacioso começou a tomar forma novamente. Esse festival é mais do que um evento, é uma forma de unir a todos, pensou ele, enquanto pegava um papel e uma caneta para anotar as ideias que fervilhavam. Ele se lembrou da empolgação dos jovens na pracinha e decidiu que eles precisavam de um espaço especial para mostrar suas descobertas. Com um brilho nos olhos, ele decidiu convocar uma reunião no centro da praça do bairro. Seria uma oportunidade para cada um apresentar suas ideias e talentos. João sentiu seu coração acelerar. Aquela era a chance de tornar a visão do festival uma realidade verdadeira, de dar voz a todos. No dia da reunião, a praça estava cheia. Os rostos que antes se mostravam céticos, agora se misturavam com aqueles que acreditavam verdadeiramente no sonho. Ele subiu em uma caixa de madeira, usando como palanque, e olhou ao redor. Havia risos, conversas animadas e até mesmo um cheiro de pipoca fresquinha que pairava no ar. A energia era contagiante. "Amigos", começou ele, seus olhos brilhando. "Estamos aqui não apenas para falar sobre as estrelas,
mas para fazer algo grandioso. Um festival de união, ciência e, acima de tudo, felicidade. Cada um de vocês tem um papel nesse sonho, e juntos podemos transformar essa ideia em realidade. Os aplausos ecoavam no ar enquanto João falava. Ele percebeu que a chama da esperança que havia aceso dentro de si poderia muito bem queimar também nos corações dos outros. Os jovens se ofereceram para liderar oficinas de astronomia, Leonor começou a contar sobre as constelações para as crianças e logo todos estavam compartilhando ideias sobre estandes de comida, música e até workshops de arte. Aquela foi a primeira vez em muito tempo que João viu sua comunidade tão envolvida, unida em uma única voz. Entretanto, no fundo da mente de João, as preocupações financeiras ainda persistiam, como uma sombra. Sabia que precisava buscar apoio, mas focou nas possibilidades à sua volta. Enquanto a animação crescia em torno dele, a ideia do rádio quebrado surgiu novamente. O rádio poderia não apenas tocar canções, mas também conectar as histórias e mensagens do evento. Vamos reforçar a importância de nos unirmos, que esse evento vai além do que se vê, pensou. Por fim, enquanto as risadas ecoavam pela praça, ele se lembrou da descoberta recente do James Webb. Assim que o nome do telescópio foi mencionado, um murmúrio de incredulidade percorreu a multidão. As novas informações sobre um planeta oculto em Alpha Centauri, notícias que poderiam trazer uma nova perspectiva ao festival, ergueram ainda mais a moral. Imagine o que podemos aprender com isso. Que tipo de vida pode existir lá fora? Murmurava um homem idoso entre a multidão. Mas, ao sair da reunião, um arrepio subiu pela espinha de João. Um pensamento o inquietou. Uma informação poderia trazer mudanças inesperadas. Ele se perguntou se isso poderia atraí-los de volta, talvez até com uma nova onda de ceticismo. O que aconteceria se a história se espalhasse e algum cético decidido tentasse sabotar seus planos? As estrelas no céu já sussurravam promessas, mas o que realmente estava reservado para eles? Enquanto caminhava para casa, a incerteza misturava-se à esperança, e ele percebeu que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. João passou a noite em claro, a mente agitada. O que deveria ser um momento de celebração se transformou em um campo fértil para medos e inseguranças. Ele sabia que as adversidades transpareceriam se ninguém se unisse de verdade, mas ao mesmo tempo não podia ignorar a empolgação que havia contagiado sua comunidade. Aquela energia vibrante ainda o acompanhava, enquanto ele pensava que talvez, só talvez, pudesse fazer mais pela sua família e pelo bairro do que havia previsto. Na manhã seguinte, se levantou decidido. A primeira coisa que fez foi preparar um café especial para Mateus e Clara. O cheirinho do grão torrado preenchia a casa. Ao chamar as crianças para tomarem café, ele sentiu um calor no peito, um sinal de que, mesmo em meio ao caos, havia motivos para sorrir. Hoje será um dia diferente, anunciou, e isso parecia contagiar a ambos. Os olhos brilhavam de curiosidade e ansiedade, prontos para mais uma aventura. Eles não sabiam ainda, mas o dia estava recheado de surpresas. Após o café, João decidiu que era hora de colocar em prática um novo plano. Se o festival ia acontecer, precisavam de apoio, e a melhor maneira de garantir financiamento era conversar com os empresários locais. Afinal, uma parceria poderia ser uma troca, a visibilidade que o evento traria em troca de algumas doações. Esse seria o caminho, pensou. Ele caminhou pela rua, lembrando-se de cada rosto que havia visto na reunião. As vozes cheias de esperança ressoavam em sua mente. Ao chegar à primeira loja, uma pequena padaria, ele tomou coragem e entrou. O cheiro de pão fresco e doce o envolveu. Dona Margarida, a proprietária, estava organizando muffins e seus olhos se iluminaram ao ver João. "Olá, João, que bom te ver. Veio provar meus bolinhos?" perguntou, sorrindo. "Na verdade, não hoje, Dona Margarida. Vim com uma proposta", ele começou, tentando organizar os pensamentos. "Estamos organizando um festival no bairro e pensei que você poderia ajudar." Enquanto falava com ela, notou a expressão dela mudar. Primeiro um olhar cético, mas rapidamente algo se acendeu em seus olhos. Eles conversaram e depois de um desfecho otimista, ela se comprometeu a fornecer algumas delícias para o evento. João saiu dessa loja com um novo fôlego. A cada conversa, uma nova porta se abria. Na floricultura, no mercado e até mesmo no bar da esquina.
Todos pareciam querer contribuir de alguma forma. Seu estômago se revirava de excitação a cada confirmação. A comunidade estava se unindo mesmo antes que o festival acontecesse. Ao voltar para casa, seu coração disparava. Contudo, ele sabia que essa euforia poderia acabar rapidamente. Os medos ainda estavam presentes, como sombras no canto de sua mente. Afinal, o que aconteceria se o cético do bairro, o seu velho conhecido Pedro, decidisse focar nos problemas e não nas soluções? Ele era fama por provocar desconfortos, e essa ideia começou a rondar os pensamentos de João. Naquela noite, ele reuniu Mateus e Clara novamente. Havia algo de importante que precisava compartilhar. Com um olhar sério, mas esperançoso, ele disse: "Filhos, o que estamos fazendo vai além de uma festa. É sobre o que nós somos juntos. Então quero que todos os dias, mesmo nos desafios, lembremos do porquê estamos fazendo isso." E antes que a conversa continuasse, um grito do lado de fora interrompeu. Abriram a porta e, para surpresa deles, a vizinhança inteira estava ali, trazendo uma surpresa. O murmúrio de excitação se espalhava, mas João logo se deu conta de que as estrelas não eram a única coisa que mantinham segredos. Logo, o velho rádio quebrado começou a tocar uma melodia suave, preenchendo a atmosfera de esperança que cada um precisava. Mas, no fundo da cabeça de João, a inquietação crescia. O que Pedro poderia estar planejando? A noite ainda tinha muito a revelar. Uma comoção tomou conta da vizinhança quando as portas se abriram. As vozes animadas dos moradores enchiam o ar, trazendo uma energia renovadora. João ficou paralisado por um momento, observando a cena. Adultos e crianças, todos com sorrisos largos, carregando pratos, bebidas e até enfeites improvisados. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo, mas a felicidade deles parecia contagiante. "Estamos aqui para ajudar com o festival, João", gritou Dona Rosa, balançando um prato coberto com doces caseiros. Os moradores decidiram se juntar para fazer uma prévia do que teremos no grande dia. João sentiu as emoções transbordarem, um misto de alegria e gratidão. Ele nunca havia imaginado que eles se mobilizariam tão rapidamente. Clara e Mateus correram para ajudar os vizinhos, e rapidamente a sala da casa se transformou em um espaço vibrante, cheio de risadas e risos infantis. Mas, enquanto essa festa se desenrolava, a sombra de Pedro pairava sobre a cabeça de João. Ele se lembrou das palavras do vizinho, que em relação ao festival frequentemente apontava o lado negativo. O que ele diria sobre toda aquela agitação? Seria capaz de trazer à tona seus medos novamente? Essa dúvida martelava em sua mente, minando a empolgação que tentava cultivar naquele momento. Ainda assim, ele decidiu que não poderia deixar a negatividade dele atrapalhar. Com um sorriso nos lábios, João se juntou aos vizinhos. "Vamos fazer algo especial. Que tal se cada um trouxer um prato típico da sua família para esse festival? Assim teremos um verdadeiro mosaico da nossa cultura." Os moradores, ao ouvirem a proposta, aplaudiram com entusiasmo. As ideias começaram a fluir. Alguém sugeriu uma competição de dança, enquanto outra pessoa pensou em fazer uma apresentação musical. Logo, o festival se transformou em uma verdadeira festa de talentos, não apenas de alimentos. Enquanto conversavam e planejavam, João se perdeu na energia daquele momento. Ele olhou para Mateus e Clara, que ajudavam animações, e sentia que estava equidistante entre a preocupação e a alegria. As crianças estavam se divertindo, rindo e confraternizando com os vizinhos. A visão deles dançando em volta da mesa, compartilhando momentos autênticos, encheu seu coração de esperança. A noite avançava, e olha, entre risadas e pratos sendo compartilhados, João percebeu que o apoio da comunidade ao seu redor podia ser mais poderoso do que imaginara. Esse sentimento o impulsionou, e ele, tomado pela emoção, propôs uma roda de conversa. "Queridos vizinhos, venham aqui." "Quero que todos nós compartilhemos o que esse festival significa para nós", pediu, com a voz embargada. Ele viu olhares curiosos e expectantes. Um a um, os moradores começaram a se pronunciar. Dona Margarida falou sobre como o festival poderia ajudar a criar laços, enquanto outros lembraram de suas próprias histórias e tradições. Mas então, a voz de Pedro ecoou à distância. Ele apareceu na entrada, as mãos nos bolsos e o olhar desafiador. O burburinho da festa caiu. Todos pararam, e o olhar do vizinho pesava no clima vibrante. A tensão no ar era palpável. O que ele tinha a dizer agora? "Espero que vocês não estejam sonhando demais com essa festa", começou Pedro, mas foi interrompido pelo coro de protestos que cresceu ao redor dele. João sentiu o coração acelerar. A energia que antes era pura, agora se tornava um campo de batalha emocional. Ele respirou fundo, decidido a não deixar que a negatividade dominasse. Mas como poderia enfrentar Pedro sem se deixar levar pela raiva?
A resposta parecia distante, mas uma coisa era certa: a luta pelo festival e por sua comunidade estava apenas começando. A tensão pairava no ar, pesada como uma nuvem grossa. Pedro, com sua postura firme, parecia estar prestes a detonar algo que poderia arruinar o clima da celebração. João sentiu o coração pulsar rápido em seu peito, enquanto os olhares dos vizinhos se voltavam para o vizinho de cara avessa. Pedro, isso é um momento especial para todos nós. Venha fazer parte. João se esforçou em trazer ali algum vestígio de positividade, mas as palavras foram reforçadas por sussurros nervosos entre os moradores. Pedro se cruzou de braços, desafiador. Vocês não enxergam que isso é uma ilusão? Festival e festa não pagam contas. Temos que ser realistas. Sua voz tinha um tom cortante, como se ele tentasse cortar a energia vibrante da sala com uma lâmina. Dona Rosa foi a primeira a reagir. Realista ou sonhador, o que importa é a união. Estamos aqui para fortalecer laços, não desfazê-los, disse ela, enquanto o sorriso em seu rosto se desvanecia lentamente. João sentiu a força dela, e essa força lhe deu coragem. Sim, o que estamos construindo aqui não é só sobre uma festa, mas sobre a nossa comunidade, a nossa história, disse João, buscando prender a atenção de todos. Ele percebeu que suas palavras estavam despertando editoriais de emoção em vários rostos. Cada prato, cada dança, cada canção é um testemunho de quem somos, e eu não vou deixar que você roube isso de nós. As reações variaram. Alguns vizinhos murmuraram palavras de apoio a João, outros olhares eram desconfiados, como a escuridão tentando penetrar um dia ensolarado. Mas o murmúrio crescia, uma onda de solidariedade abraçando João e ressoando entre os vizinhos. Deixe o passado para trás, Pedro. A vida é feita de momentos como esses, gritou Mateus, com a bravura que só as crianças têm. A inocência e a sabedoria nos olhos do menino tocaram algo em todos ali. A atmosfera começou a mudar, enquanto alguns vizinhos se levantavam, prontos para encarar Pedro. João está certo. A vida é feita das pequenas alegrias que construímos juntos. Essas memórias valem mais do que qualquer problema financeiro. Dona Margarida se uniu à causa, sua voz melodiosa se elevando. Pedro olhou em volta, como se a pressão da assembleia estivesse finalmente atingindo-o. Ele parecia hesitar, o rosto dele se contorcendo em algo entre raiva e dúvida. O silêncio se instalou novamente, enquanto todos aguardavam sua resposta. O clima estava tenso, mas havia uma sensação de esperança crescente ali. Vocês todos são tolos se acham que isso vai mudar as coisas, Pedro começou, mas sua voz tinha perdido a rigidez. João teve certeza de que havia um traço de incerteza, talvez até medo, na entonação do vizinho. Um calor subiu à cabeça de João. Ele não se daria por vencido agora. Pedro, talvez você não veja isso, mas aqui nós somos uma família, e quando estamos juntos, podemos enfrentar qualquer desafio que vier. Sua voz ressoava, cheia de emoção e determinação. Um longo silêncio se seguiu, e finalmente Pedro deu um passo para trás. A desconstrução do seu olhar desafiador começou a surgir. Mas antes que a tensão pudesse se dissipar completamente, um estrondo ecoou do lado de fora, o sinal de um novo acontecimento. João, venha ver! Gritou Clara, puxando a mão do pai e arrastando-o para o lado da janela. Do lado de fora, um grupo de jovens estava reunido, segurando cartazes coloridos que anunciavam sua vontade de apoiar o festival. Havia um sorriso de esperança no rosto deles, e no coração de João acendeu uma nova chama. O que seriam aquelas vozes nesse momento, e como Pedro reagiria a isso? A batalha pela união estava apenas começando, e João percebeu que talvez houvesse muito mais em jogo do que apenas um festival. Um burburinho crescente tomou conta da sala assim que João se aproximou da janela. Ele viu os jovens, que antes apareciam apenas como uma mancha distante, agora se tornavam figuras reais, vibrantes e cheias de vida. Em um momento, a dúvida de Pedro parecia desvanecer sob o calor do entusiasmo coletivo. "Olha só isso!" exclamou Clara, com os olhos brilhando. "Estão com cartazes! Eles querem que a festa aconteça!" A inocência da filha injetou fé em João, e ele sentiu seu coração acelerar.
não somente pela esperança, mas pela possibilidade de transformação que aquela festa representava para todos. Os jovens pulavam e dançavam, entoando palavras que ecoavam pela vizinhança. A festa, vamos juntos construir essa história. A música vibrante contagiava os ânimos, preenchendo o espaço com uma energia que antes parecia perdida. Mas no canto da sala, Pedro ainda hesitava. Seus olhos refletiam uma confusão que João reconhecia como resistência interna. Pedro, olha como eles estão animados! João insistiu, fazendo um gesto que abrangia um novo movimento do lado de fora. Sabe quantas vezes esses jovens esperaram por isso? A oportunidade de se unirem e viverem momentos bons juntos. Pedro respirou fundo, as feições de seu rosto se suavizando um pouco. Ele olhou para os rostos conhecidos ao seu redor, rostos que muitas vezes ele ignorara em sua constante busca por realismo. A tensão que antes dominava o ambiente começava a se dissolver, substituída por um novíssimo entendimento que brotava lentamente. Talvez eu tenha sido duro demais. Mas como podemos realmente fazer isso acontecer? A pergunta de Pedro foi um suspiro, quase uma entrega. A fraqueza em sua voz não passava despercebida, e a sala começou a pulsar com um novo tipo de energia. As ideias estão aqui, nós só precisamos organizá-las, Dona Rosa disse, o brilho no olhar dela já se intensificando. Essa festa pode ser uma grande oportunidade para reunir todos os vizinhos e construir juntos, coração a coração. Enquanto isso, João sentia que o momento de Pedro poderia significar uma virada para a comunidade. Algo enraizado na essência do que todos acreditavam começava a florescer, como um botão prestes a desabrochar. Os jovens continuavam a animar a rua, atraindo mais vizinhos para fora de suas casas. O festival não era mais uma ideia distante. Ele começava a se tornar uma realidade pulsante. Para João, cada sorriso e cada movimento significava um passo em direção à união. Vamos falar com eles, vamos nos unir a esse sentimento, clamou João, e o fervor em sua voz atiçou a chama dentro de Pedro. Acompanhados pelo som da celebração, os dois se dirigiram para a porta. Quando atravessaram o limiar, a luz do sol iluminou seus rostos, refletindo a esperança que começava a renascer. Assim que se aproximavam do grupo de jovens, um deles, uma menina com cabelos trançados e olhos brilhantes, levantou o olhar e sorriu. Vocês vão se juntar a nós? Perguntou, um brilho genuíno em seu sorriso. A resposta deveria ser um impulso conjunto entre todos ali presentes, mas um grito ao longe quebrou a nova alegria. Uma sirene, um barulho inconfundível. A alegria foi imediatamente substituída por um frio na espinha. O que estaria acontecendo? João, olha, é a polícia! Clara gritou, e um pânico coletivo começou a se espalhar. Pedro congelou, o semblante mudando completamente. O que aconteceria agora? A união estaria prestes a ser interrompida? Todos olhavam ansiosos para o horizonte, temendo a sinalização de que a celebração poderia acabar antes mesmo de começar. A tensão voltava a surgir, mas havia uma nova força no ar, como se o medo tivesse começando a se transformar em determinação. O coração de João pulsava forte. Será que todos ali teriam coragem de lutar pela festividade que tanto desejavam? Vamos nos unir, isso não pode acabar assim, ele gritou, o eco de seus próprios sentimentos ressoando nas vozes ao redor. Mas, no fundo de sua mente, ele sabia. Aquela era uma prova muito mais profunda do que qualquer festa poderia representar. E o que vinha a seguir poderia definir o futuro daquela comunidade para sempre. O ar ficou pesado enquanto todos trocavam olhares de preocupação. A sirene parecia se aproximar, cortando o som da música, como se quisesse engolir a alegria que começava a florescer. João respirou fundo e, em um gesto que surpreendeu até a si mesmo, levantou a mão. Calma, gente, vamos ficar juntos. Se eles estão aqui, precisamos mostrar a eles que estamos unidos e que queremos celebrar. Sua voz tinha uma firmeza que não existia momentos atrás, quando a incerteza o dominava. As palavras de João reverberaram em meio à multidão. Pedro foi o primeiro a dar um passo à frente, lutando contra seu pânico inicial. Isso mesmo, se não fizermos barulho, eles vão pensar que não temos apoio. Vamos mostrar que queremos essa festa. Clara acenou com ânimo e logo os outros jovens começaram a se juntar, criando um círculo, uma barreira de entusiasmo que se ergueu como um escudo. As mãos se entrelaçaram, formando uma pequena corrente de esperança. A festa é nossa, ecoava na voz de cada um, enquanto olhavam para a direção de onde o som da sirene vinha.
Um grupo de jovens, lado a lado, corações pulsando como um só, começou a organizar o que fazia parte da festa. João observou a transformação. O medo se misturava à coragem. As expressões tensas começaram a relaxar. Ele viu um sorriso se formar no rosto da menina de cabelos trançados e lembrou-se do brilho que havia visto inicialmente em seus olhos. Se todos estivessem dispostos a lutar, a celebração poderia se manter viva. Do outro lado da rua, um carro da polícia parou. Os policiais saíram com rostos sérios e posturas firmes. A tensão era palpável. "O que vocês estão fazendo aqui? Recebemos reclamações sobre barulho", um dos oficiais disse. Mas João sentiu que havia um espaço ali, uma abertura. Ele tomou coragem, aproximando-se do grupo de policiais. "Estamos organizando uma festa, senhor. Queremos unir a comunidade e celebrar nosso bairro", João falou, a voz firme, apesar de seu coração martelar no peito. Olhou para os olhos dos oficiais, buscando um sinal de compreensão. Pedro e os outros ficaram atrás, a corrente humana se mantendo unida. "Festa? É isso que você chama de fazer barulho?", o policial respondeu, mas havia uma inflexão em sua voz, um suspiro profundo antes de continuar. "Eu só não quero problemas. Nem nós. Ninguém aqui quer problemas. Queremos fazer algo bonito, uma festa para todos, um momento de alegria." Clara interveio, a paixão de uma criança capaz de derreter o gelo. Nesse momento, a pressão tornou-se perceptível. Os policiais olharam entre si e João pôde notar a troca silenciosa de opiniões. Os jovens, a comunidade reunida, eram um quadro vibrante, cheio de cor, nada mais distante de um crime. Com a música ainda ecoando ao fundo, eles estavam realmente juntos. Mas antes que pudessem fazer um convite mais caloroso, o oficial mais velho, aquele que parecia ter um olhar mais gentil, interrompeu, permitindo que uma dúvida passasse por seu rosto. "E a festa é para todos, certo?" João estava prestes a responder quando um estrondo ecoou atrás da polícia. Um vidro quebrado, uma gritaria ao longe. O pânico se alastrou novamente. O que estava acontecendo agora? Não, precisamos manter a calma", gritou Pedro, a tensão se intensificando, enquanto olhares de preocupação se cruzavam entre os jovens e os policiais. O sonho de união estava ameaçado de novo, e João percebeu que aquele momento poderia se tornar uma batalha, não apenas pela festa, mas pela própria essência da comunidade. "Vamos ver o que é, mas estejam prontos. Isso não pode acabar assim", João falou, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. Uma nova onda de coragem começou a se formar enquanto todos se preparavam para enfrentar o que quer que estivesse prestes a acontecer. No fundo, João sabia, a festa era só o começo, e naquele dia, o futuro da comunidade poderia ser moldado em maneiras que ninguém esperava, mas o que viria a seguir seria um teste muito maior do que jamais imaginavam. O som do vidro quebrando foi como um golpe na atmosfera de esperança que começava a se formar. João estava prestes a dar um passo adiante, determinado a oferecer uma solução, mas a visão do que se desenrolava atrás da polícia paralisou seu coração. Uma confusão começou a se espalhar enquanto figuras emergiam das sombras, algumas correndo, outras gritando. As luzes da festa, então vibrantes, pareciam ofuscadas pela incerteza. O clima de celebração se desfazia como fumaça ao vento. João viu Clara agarrar a mão de Pedro, uma expressão de medo estampada em seu rosto. Os olhos de todos se dirigiram para a origem do tumulto. Ele se lembrou da conexão que tinham feito, da coragem que estavam tentando cultivar. Não podiam deixar que aquilo os separasse. "Precisamos saber o que está acontecendo", gritou João, quebrando o silêncio tenso que havia se estabelecido. Ele não queria que o que poderia ser um dia inesquecível se transformasse em um pesadelo. Em um gesto de união, os jovens se adiantaram, formando uma linha em frente aos policiais, que pareciam completamente deslocados por aquela inesperada reviravolta. Um tumulto na esquina da rua sugava a atenção de todos, punhado de insegurança. João podia sentir a energia pulsando ao seu redor, um misto de medo e vontade de agir. Quando a gritaria se aproximou, João viu um grupo de jovens, alguns conhecidos, correndo em sua direção. Havia desespero em seus rostos. "É o Renan, ele se machucou, precisa de ajuda", um deles gritou, e o mundo de João imediatamente se contraiu. "Renan?", murmurou João, pressionando os lábios. Ele conhecia o garoto, um amigo de infância que sempre trouxe risadas, até mesmo nos dias mais difíceis. O que aconteceu? A pergunta escapuliu entre a multidão, mas a resposta estava clara no olhar desesperado do jovem. Os policiais pareciam confusos, avaliando a situação,
enquanto os jovens trocavam olhares cheios de determinação. Vamos até ele! Exclamou Clara, com a voz embargada, mas cheia de força. Ela deu o primeiro passo, e outros a seguiram, formando um caminho em direção ao tumulto. João, sem pensar duas vezes, seguiu junto. Cada passo era uma afirmação de que não deixariam Renan sozinho, que a comunidade estava disposta a lutar junto com ele. Ao chegarem no local do acidente, o cenário não era bonito. Renan estava caído, com o joelho sangrando e o rosto pálido de dor. Calma, cara, estamos com você, Pedro disse, ajoelhando ao lado do amigo, enquanto Clara assistia em desespero. O coração de João acelerava, mas ele precisava ser forte. Renan, você consegue ouvir a gente? Perguntou, tentando acalmá-lo. Com um esforço visível, Renan abriu os olhos, confuso, mas ainda ali. O que aconteceu? Ele gemia, tentando se levantar. João fez um gesto animado. Fica parado, vamos cuidar de você. O alvoroço se transformou em uma corrente de ajuda, onde cada um colocava a mão no ombro do outro, trocando palavras de apoio. Embora a festa estivesse ameaçada, a comunhão entre eles era mais forte do que nunca. No fundo, ele compreendia que dentro daquela tristeza havia uma oportunidade de mostrar o que realmente eram, uma comunidade unida, unida em cada lágrima. Enquanto Renan recebia os primeiros socorros, o oficial mais velho se aproximou. Sua expressão mudara. Vocês são corajosos, ele disse, reconhecendo a força que emanava daquele grupo. Podemos ajudá-los. Foi o que todos esperavam ouvir. Mas antes que qualquer um pudesse responder, um som ainda mais alto cortou a atmosfera. Um estrondo que parecia vir de mais longe, de um lugar onde nenhum deles poderia imaginar. O que mais esperava por eles naquela noite? O que mais era preciso enfrentar antes que a festa pudesse realmente começar? O som retumbante ecoou pelo ar, fazendo todos congelarem por um momento. Olhares de preocupação e confusão se cruzaram. O que mais poderia acontecer naquela noite que já estava tomada pela tensão e pela luta? João podia sentir sua respiração acelerada, mas a determinação de proteger Renan e a coragem da comunidade o mantinham firme. Vamos, precisamos levar o Renan para um lugar seguro, João gritou, e a multidão imediatamente se organizou. Enquanto alguns se revezavam para ajudar o amigo ferido, outros começaram a fazer perguntas sobre o estrondo. O clima de festa que já tinha sido ameaçado parecia flutuar em algo mais profundo agora, um laço de união entre todos. Assim que Renan foi amparado e levado para uma esquina mais segura, João parou e olhou ao seu redor. As pessoas, mesmo com as preocupações visíveis em seus rostos, mantinham-se próximas, solidárias. Era como se aquela experiência tivesse trazido à tona algo que estavam todos buscando. E foi nesse momento que João entendeu que, mesmo diante do caos, a força estava na coletividade. Juntando coragem, ele se dirigiu ao grupo. Todos nós temos um papel aqui. A noite pode ter começado com medo, mas a partir daqui vamos usá-lo como combustível para a festa que precisamos e merecemos. Sua voz ecoou entre os presentes. As pessoas começaram a acenar, algumas até aplaudiram. A energia, antes sufocante, começou a se transformar em algo mais positivo. Neste instante, um dos jovens que antes estavam com Renan disse: Vamos fazer algo. Vamos mostrar aos policiais que não estamos aqui para quebrar nada, mas para construir juntos. Ele tinha razão. Se a comunidade mantivesse a união, poderiam transformar aquele evento em um símbolo de força. Enquanto falava, uma ideia começou a se formar na cabeça de João. Ele se virou para a polícia e, em meio ao tumulto, encontrou o olhar do oficial mais velho novamente. Se estivermos juntos, podemos montar uma exibição, uma demonstração do que realmente somos, uma verdadeira celebração, mostrando que a união é mais forte do que qualquer medo. Um murmúrio de aprovação percorreu o grupo. Aquela ideia não só fez sentido, como tornou-se o farol de esperança que João tanto precisava. Ele se lembrou da mensagem que queria passar para a comunidade, algo que falava sobre a jornada, a descoberta e a importância da união. Vamos mostrar o que esta festa pode ser. Cada um de vocês é uma parte importante disso. Preparem seus instrumentos, suas vozes, suas comidas. Vamos fazer uma noite inesquecível, gritou, e os corações começaram a se agitar de novo, com a ansiedade de agir, ao invés de esperar pela adversidade. A festa descansava nas mãos deles, e mesmo que obstáculos como a confusão inicial e a presença da polícia ainda estivessem ali, havia um novo brilho de esperança nos olhos de todos. João viu Renan recuperar-se com a ajuda dos amigos, e mesmo do chão, ele riu e assentiu, encorajando todos a se unirem.
Enquanto a vibração começava a preencher a praça novamente, as vozes se entrelaçavam e um coro improvisado de canções da comunidade surgiu. O som dos instrumentos que antes estavam guardados, os pratos típicos que vários vizinhos estavam trazendo, tudo começou a se misturar em uma grande cacofonia de amor e esperança. Os policiais, bem ao fundo, observavam com certa surpresa, e mesmo o rosto do oficial mais velho começava a se suavizar. Se vocês conseguirem reunir tudo isso com segurança, quem sou eu para interromper? Disse ele em um tom mais amistoso, quase como se a vida ao redor estivesse se traçando para uma nova sinfonia. E assim, a noite desenrolou-se, uma sequência de risadas, repleta de danças e música, enquanto todos, independentemente de suas diferenças, uniam-se em uma só voz. A estrela naquela noite não eram as constelações visíveis nos céus, mas o brilho que emanava de cada um ali presente. João não via apenas uma festa, mas um novo começo. Por fim, enquanto as primeiras luzes do amanhecer começavam a se erguer no horizonte, ele olhou ao redor e sentiu um calor no coração. As conversas, os abraços e as histórias compartilhadas naquela noite não poderiam ser medidas em dinheiro ou em coisas. Eram o verdadeiro ouro que a vida nos oferece. João sorriu para Renan e, enquanto os poucos ecos da festa começavam a se dissipar, uma lágrima de alegria escorreu de seu rosto. Ele sabia que sua luta estava longe de terminar, mas o que tinham construído ali, juntos, era apenas o começo de uma linda jornada. Após tudo isso, ficou claro que os sonhos podem sim se tornar realidade, quando se lutam em união. E com isso, a cada novo dia, novas estrelas nasceriam na vida daquela comunidade, iluminando um futuro cheio de esperança e amor. E agora, para você que vivenciou essa história incrível, aqui vai um chamado especial. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que tocarão seu coração. Deixe um like agora para dar força a essa transformação e alimentar nosso algoritmo. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final emocionante. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa mensagem de união e esperança. Este é o momento de mostrar seu apoio e fazer a diferença. Não espere nem mais um segundo.